Ser ignorado não é ausência, é uma mensagem. Quando alguém te ignora de propósito, o objetivo não é silêncio, é punição psicológica. Eric Berne explicou que isso não é imaturidade emocional, mas um jogo cuidadosamente usado para provocar culpa, ansiedade e submissão. Neste vídeo, você vai entender o que realmente acontece quando alguém te ignora para te controlar. Por que reagir piora tudo? E qual é a única resposta que quebra esse jogo sem confronto, sem explicação e sem perder poder? Quando alguém te ignora de propósito, a dor não vem do silêncio em si, vem da interpretação automática que a sua mente faz dele. O corpo percebe antes da razão. Algo está errado. Algo foi retirado. Algo foi quebrado. Você começa a revisar mentalmente conversas, atitudes, frases mal colocadas, tentando descobrir onde errou. Essa busca não é aleatória. Ela é exatamente o ponto de entrada do jogo psicológico. O silêncio punitivo nunca é passivo. Ele é ativo, calculado e direcionado. Quem ignora sabe que o vazio gera ansiedade e que a ansiedade empurra o outro para o movimento. É nesse estado que a pessoa ignorada tenta restaurar o vínculo, explicar-se, pedir, justificar ou ceder. O jogo começa aqui, não quando o outro se cala, mas quando você tenta preencher o silêncio. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos não se baseiam em agressão direta, mas em convites invisíveis. O silêncio é um dos convites mais eficazes, porque parece inocente. Afinal, ninguém é obrigado a falar. Só que na prática, o silêncio punitivo comunica: você errou, você perdeu acesso, você precisa se corrigir. E o mais perigoso é que essa mensagem não vem em palavras, mas em sensação. Quem está sendo ignorado sente-se diminuído sem saber exatamente por quê. É nesse ponto que a maioria reage errado. Não por fraqueza, mas por desconhecer a estrutura do jogo. Na análise transacional, o silêncio punitivo funciona como uma transação truncada. Uma comunicação é iniciada, mas a resposta é retirada. Isso cria uma quebra de expectativa que força o outro a trabalhar emocionalmente para restabelecer o contato. O ignorador assume uma posição superior sem dizer uma palavra. Ele não acusa, não confronta, não se expõe. Ele apenas se ausenta e deixa que o outro faça todo o esforço. O efeito psicológico é profundo porque ativa estados infantis de abandono, rejeição e busca por aprovação. Não importa o quão racional você seja, se existe vínculo, o silêncio dói. E é exatamente por isso que ele é usado como punição. Quem domina esse jogo sabe que falar demais enfraquece, mas retirar a fala desloca o poder. O erro mais comum é acreditar que a solução está em resolver o mal-entendido. Não está. O jogo não é sobre o problema original. Ele já perdeu importância. O jogo agora é sobre quem cede primeiro. Mensagens longas, pedidos de conversa, tentativas de agradar, desculpas não pedidas. Tudo isso não repara a relação. Apenas confirma ao ignorador que a estratégia funcionou. Segundo Berne, todo jogo psicológico gera um ganho oculto para quem o inicia. No silêncio punitivo, o ganho é controle emocional. O ignorador não precisa vencer uma discussão. Ele vence pelo desgaste. Enquanto você pensa, sofre e tenta, ele observa. Quanto mais você se explica, mais se posiciona por baixo. E quanto mais tenta voltar ao normal, mais distante o outro se mantém. Não porque queira resolver, mas porque o jogo está rendendo exatamente o que ele busca: superioridade psicológica sem confronto.
Aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O silêncio punitivo só funciona se você aceitar a premissa de que deve algo. No momento em que você tenta consertar, você confirma a culpa implícita, mesmo que não exista erro real. Esse é o perigo invisível. O jogo não depende do silêncio do outro, depende da sua resposta interna a ele. Enquanto você interpreta o silêncio como reprovação, abandono ou rejeição, você já está dentro da armadilha. A reviravolta é entender que o silêncio não é prova de poder, mas de incapacidade de confronto direto. Pessoas emocionalmente maduras falam. Pessoas que precisam controlar retiram contato. Quando você percebe isso, algo muda. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser informação. Informação de que o outro está tentando provocar movimento sem se responsabilizar. Nesse momento, a dinâmica se inverte. O erro comum é achar que ignorar de volta é a solução. Não é. Isso apenas transforma o jogo em duelo silencioso. O verdadeiro rompimento do jogo acontece quando você sai do eixo emocional e entra no eixo adulto. Não há explicação, não há cobrança, não há tentativa de resgate. Há estabilidade. O ignorador espera ansiedade. Quando encontra neutralidade, perde o controle da narrativa. Porque o jogo exige reação. Sem reação, não há jogo. E isso é profundamente desconfortável para quem depende desse mecanismo para se sentir no controle. O ponto central desta parte é simples, mas exige disciplina. Silêncio punitivo só pune quem tenta se justificar. O micropasso prático é interno antes de ser externo. Pare de interpretar o silêncio como um veredito sobre você. Não preencha o vazio. Não se explique. Não corra atrás do equilíbrio emocional que o outro quebrou de propósito. Continue sua rotina, suas decisões e sua postura como se o silêncio fosse apenas o que ele é. Uma escolha do outro, não um julgamento sobre você. Isso não é frieza. É maturidade psicológica. Ao fazer isso, você não vence a pessoa. Você encerra o jogo. E quando um jogo psicológico é encerrado, duas coisas acontecem. Ou o outro abandona a estratégia, ou se afasta definitivamente. Em ambos os casos, você sai com integridade preservada. Depois de perceber que o silêncio pode ser usado como punição, surge uma pergunta inevitável. Por que algumas pessoas recorrem a isso repetidamente? Não é algo ocasional, nem um comportamento impulsivo. Em muitas relações, o silêncio punitivo se repete como um padrão previsível, quase automático. Sempre que há frustração, discordância ou ameaça ao controle, a comunicação desaparece. Isso cria uma sensação de instabilidade constante em quem convive com essa pessoa. Você nunca sabe quando será retirado, quando o contato será suspenso, quando o clima vai mudar sem aviso. Essa imprevisibilidade não é acidente. Ela é parte do mecanismo. A dor não vem apenas do silêncio, mas da antecipação dele. Você começa a se policiar, a medir palavras, a evitar temas, a andar em terreno emocional instável. É assim que o silêncio deixa de ser um episódio e vira um ambiente. Eric Berne descreveu que muitos jogos psicológicos não acontecem isoladamente. Eles fazem parte de um roteiro de vida, uma forma aprendida de lidar com tensão e intimidade. Quando alguém usa o silêncio como padrão, não está apenas reagindo ao presente, está repetindo uma estratégia antiga para manter controle emocional sem se expor. Entender isso muda completamente sua leitura da situação, porque tira o foco de
o que eu fiz e coloca a atenção em como o outro funciona. Na análise transacional, padrões recorrentes indicam que a pessoa não está operando a partir do estado adulto, mas de um roteiro interno fixo. O silêncio punitivo costuma surgir em pessoas que aprenderam cedo que confronto direto é perigoso ou ineficaz. Em vez de falar, elas retiram afeto, atenção ou presença como forma de regulação emocional. Isso cria uma dinâmica desigual. Um lado controla a proximidade, o outro tenta restaurá-la. O padrão se fortalece porque funciona. Cada vez que você corre atrás, se explica ou tenta consertar, reforça a crença interna do outro de que o método é eficaz. Com o tempo, o silêncio deixa de ser resposta a conflitos e passa a ser o principal instrumento de poder da relação. Ele substitui diálogo, negociação e responsabilidade emocional. O problema é que, do lado de quem recebe, isso gera confusão profunda. Você pode ter uma conversa normal hoje e ser ignorado amanhã sem entender o motivo. Essa inconsistência cria dependência emocional, porque o cérebro tenta decifrar o padrão para evitar a próxima punição. Bernie explicava que jogos psicológicos se mantêm porque ambos os lados recebem algo, mesmo que doloroso. Quem silencia, recebe controle. Quem é silenciado recebe a ilusão de que, se agir certo, o vínculo volta. Essa esperança mantém a pessoa presa. O silêncio recorrente não resolve conflitos. Ele os acumula. Mas como não há explosão visível, tudo parece calmo por fora, enquanto a tensão cresce por dentro. Aqui está a virada essencial. Quando o silêncio vira padrão, o problema já não é mais o comportamento isolado, é a estrutura da relação. Muitos acreditam que com paciência suficiente, amor suficiente ou compreensão suficiente, o outro vai mudar. Esse é o erro invisível. Padrões não mudam por concessão. Eles se solidificam. Quanto mais você tolera o silêncio punitivo, mais ele se normaliza. A reviravolta acontece quando você entende que não está lidando com um momento difícil, mas com uma estratégia relacional. E estratégias só se mantêm enquanto produzem resultado. Ignorar isso mantém você preso à tentativa de adaptação infinita. Outro erro comum é achar que o silêncio recorrente indica profundidade emocional ou sensibilidade. Não indica. Indica dificuldade de lidar com frustração e medo de perder controle. Quando você para de interpretar o padrão como algo pessoal, ganha clareza. O silêncio deixa de ser um mistério emocional e passa a ser um dado comportamental. E dados não pedem reação emocional, pedem decisão consciente. Essa mudança de lente é desconfortável, porque elimina a fantasia de que basta mais esforço para tudo se resolver. Mas é exatamente essa clareza que devolve seu poder. O ponto central desta parte é reconhecer padrões cedo. Se o silêncio aparece sempre que há tensão, discordância ou limite, ele não é exceção, é método. O micropasso prático é simples, mas decisivo. Pare de tratar cada episódio como algo isolado. Observe a sequência. Veja quando começa, quanto dura e o que o outro ganha com isso. Não confronte, não acuse, não dramatize, apenas registre mentalmente. Essa observação tira você do estado emocional e te coloca no estado adulto. Quando você deixa de reagir como se fosse a primeira vez, o impacto do silêncio diminui drasticamente, e quando o impacto diminui, o controle enfraquece. Se o silêncio punitivo funciona tão bem, não é por acaso. É porque ele atinge com precisão um tipo específico de pessoa.
Pessoas empáticas, responsáveis e emocionalmente conscientes tendem a ser as mais afetadas por esse jogo. Não porque sejam fracas, mas porque operam a partir de valores como diálogo, consideração e reparação. Quando algo se rompe, elas sentem necessidade de resolver. O silêncio, nesse contexto, é devastador porque viola a lógica interna delas. Para quem valoriza a comunicação, a ausência de resposta parece falha grave. Surge então a urgência de corrigir, esclarecer, ajustar. Esse impulso é saudável em relações maduras, mas se torna vulnerabilidade em relações baseadas em jogos. Eric Berne explicava que jogos psicológicos só funcionam quando encontram um gancho interno. No caso do silêncio punitivo, o gancho é a responsabilidade emocional exagerada. A pessoa empática assume automaticamente que algo precisa ser feito e que esse algo é tarefa dela. Assim, o silêncio não apenas machuca, ele desloca o peso da relação para um lado só. É por isso que, quanto mais consciência e cuidado você tem, mais fácil se torna cair nessa armadilha. Na análise transacional, isso acontece porque pessoas empáticas tendem a transitar rapidamente para o estado de criança adaptada. Quando percebem ruptura de vínculo, elas querem restaurar a harmonia, evitar conflito prolongado e garantir segurança relacional. O ignorador, por outro lado, se mantém numa posição de controle passivo, muitas vezes operando a partir de um estado pai crítico silencioso. Ele não precisa falar para julgar. Essa assimetria cria uma dança previsível. Você sente desconforto, ele sente poder. Você busca contato, ele observa. Você tenta explicar, ele se cala. Com o tempo, a pessoa empática começa a internalizar o silêncio como falha pessoal. Ela se pergunta se foi sensível demais, direta demais, exigente demais. Esse autoquestionamento constante corrói a autoestima, porque nunca há feedback claro. O jogo se alimenta disso. Berne descreveu que muitos jogos têm como prêmio final a confirmação de um roteiro interno. Para o ignorador, o roteiro pode ser: as pessoas sempre vêm atrás de mim. Para quem é ignorado, o roteiro vira: preciso me esforçar para ser aceito. O mais cruel é que ambos acreditam estar apenas reagindo às circunstâncias, quando, na verdade, estão repetindo padrões antigos. O silêncio punitivo se torna especialmente eficaz com pessoas boas, porque elas não querem jogar, elas querem resolver. E é exatamente isso que as prende. A virada acontece quando você percebe que empatia sem limite vira ferramenta de controle. Isso é difícil de aceitar, porque desafia a autoimagem de bondade como algo sempre positivo. O erro invisível é acreditar que manter a própria sensibilidade exige aceitar qualquer comportamento do outro. Não exige. Empatia não é autoabandono. Quando você tenta compensar o silêncio com mais compreensão, mais paciência ou mais concessão, você não está sendo empático, está reforçando o jogo. O ignorador aprende que não precisa mudar, porque o outro se ajusta. A reviravolta é entender que proteger sua empatia significa estabelecer fronteiras internas claras. Você não precisa endurecer, mas precisa parar de se responsabilizar pelo que não é seu. O silêncio do outro não é um pedido de cuidado, é uma escolha. Quando você separa essas duas coisas, algo muda profundamente. Você continua sendo quem é, mas deixa de se mover automaticamente. Essa pausa é o que quebra o padrão. Sem movimento do seu lado, o jogo perde ritmo, e quando o jogo perde ritmo, ele se revela. O ignorador se vê diante de duas opções: falar
ou se afastar. Ambas retiram dele o controle invisível. O ponto central aqui é aprender a proteger suas melhores qualidades. Empatia, responsabilidade e consciência emocional não são o problema. O problema é oferecê-las sem critério. O micropasso prático é simples. Da próxima vez que o silêncio surgir, observe o impulso de correr atrás. Não lute contra ele, apenas não o siga imediatamente. Dê tempo para que o estado adulto entre em cena. Pergunte-se internamente: isso é um problema meu para resolver? Muitas vezes a resposta será não. Ao fazer isso, você preserva sua integridade sem se fechar. Depois de entender por que o silêncio punitivo funciona tão bem e quem costuma ser mais afetado por ele, surge uma curiosidade inevitável. O que realmente acontece na mente de quem usa essa estratégia? Muitos imaginam frieza, cálculo consciente ou até maldade deliberada. Na maioria dos casos, não é isso. O silêncio como punição costuma ser menos um plano racional e mais um reflexo psicológico aprendido. Quem silencia não está necessariamente tranquilo. Muitas vezes está desconfortável, irritado ou ameaçado internamente. O silêncio surge como uma forma de recuperar controle sem precisar se expor. Falar implica risco de errar, de perder autoridade, de mostrar vulnerabilidade. Calar evita tudo isso. Para quem observa de fora, parece indiferença. Para quem usa, é autoproteção travestida de poder. Esse detalhe muda completamente a leitura da dinâmica. O silêncio punitivo não nasce da força emocional, mas da dificuldade de lidar com tensão de forma direta. Ainda assim, o efeito sobre o outro é real e profundo. Entender essa origem não serve para justificar o comportamento, mas para retirar dele o mistério que o torna tão ameaçador. Na análise transacional, esse tipo de comportamento costuma estar ligado a estados do ego rígidos e pouco flexíveis. A pessoa que usa o silêncio frequentemente evita o estado adulto, onde haveria diálogo, negociação e responsabilidade compartilhada. Em vez disso, alterna entre um pai crítico silencioso, que julga sem falar, e uma criança retirada, que se fecha quando contrariada. Esse padrão costuma se formar cedo, em ambientes onde expressar sentimentos gerava punição ou invalidação. O silêncio, então, se torna uma forma segura de lidar com frustração. Com o tempo, a pessoa aprende que retirar contato provoca movimento no outro. Esse aprendizado se cristaliza. Sempre que se sente contrariada, ameaçada ou frustrada, repete o comportamento. O ganho oculto é duplo. Evita confronto e ainda obtém controle emocional. Do lado de fora, isso parece maturidade ou autocontrole. Por dentro, é rigidez. O problema é que quando essa estratégia entra em relações íntimas, ela cria um desequilíbrio profundo. Um fala demais, o outro se cala demais. Um tenta resolver, o outro posterga indefinidamente. Bernie explicava que jogos psicológicos persistem porque aliviam uma ansiedade interna imediata, mesmo que causem danos a longo prazo. O silêncio punitivo alivia o desconforto de quem o usa, mas transfere o peso emocional inteiro para o outro. A reviravolta aqui é perceber que o silêncio não é sinal de superioridade emocional, mas de limitação relacional. Isso contraria a narrativa comum de que quem se cala é mais forte. Nem sempre. Muitas vezes, quem se cala simplesmente não sabe lidar com o conflito de forma adulta. O erro invisível é interpretar o silêncio como domínio absoluto, quando, na verdade, ele é dependente da reação do outro.
Sem alguém sofrendo do outro lado, o silêncio perde função. Ele só funciona quando gera ansiedade, culpa ou medo. Quando você entende isso, a dinâmica muda. O silêncio deixa de parecer uma arma misteriosa e passa a ser visto como um mecanismo previsível. Isso não diminui a dor automaticamente, mas devolve clareza. E clareza é poder. Outro erro comum é tentar ensinar o outro a se comunicar melhor enquanto ainda reage emocionalmente ao silêncio. Isso não funciona. Enquanto o jogo estiver ativo, qualquer tentativa de correção vira combustível. A verdadeira quebra acontece quando você deixa de oferecer a resposta emocional que sustenta o comportamento. Não é punição, não é revanche. É retirada consciente da sua participação no jogo. O ponto central desta parte é simples e libertador. Entender o silêncio punitivo tira dele o poder simbólico. Quando você percebe que ele nasce da dificuldade do outro de lidar com tensão, você deixa de se sentir automaticamente inferiorizado. O micropasso prático é mudar a interpretação interna. Em vez de "estou sendo rejeitado", pense: a outra pessoa não está conseguindo lidar com isso agora. Essa mudança não resolve a relação, mas protege você. Ao fazer isso repetidamente, o impacto emocional do silêncio diminui. E quando o impacto diminui, o jogo enfraquece. Depois de entender a lógica interna de quem usa o silêncio como punição, surge a pergunta mais importante de todas. O que fazer na prática quando isso acontece? Não em teoria, não depois de dias, mas no momento exato em que o silêncio se instala. É aqui que a maioria erra, porque reage por impulso emocional. O silêncio ativa a ansiedade, e a ansiedade pede ação imediata. Você sente vontade de mandar mensagem, de perguntar o que houve, de esclarecer, de resolver. Esse impulso parece maturidade, mas dentro de um jogo psicológico, ele se transforma em submissão. A técnica correta começa antes de qualquer ação externa. Ela começa com uma decisão interna, não responder ao silêncio com movimento automático. Isso não significa ignorar o problema, mas interromper o ciclo previsível. Eric Berne deixou claro que jogos psicológicos só se mantêm quando ambas as partes desempenham seus papéis esperados. Quando você muda o papel, o roteiro entra em colapso. A técnica que vamos explorar aqui não envolve confronto, frieza ou manipulação reversa. Ela envolve estabilidade. E estabilidade é algo que o silêncio punitivo não sabe enfrentar. A resposta prática ao silêncio punitivo é contraintuitiva. Você não tenta restaurar o contato e também não corta o vínculo. Você mantém sua posição emocional intacta. Externamente, isso se traduz em comportamento consistente, educado e funcional, sem excesso de explicação. Se houver necessidade objetiva de comunicação, você comunica de forma clara e neutra, sem mencionar o silêncio. Se não houver, você segue sua vida normalmente. O erro comum é achar que isso é jogar o mesmo jogo. Não é. O jogo exige reação emocional. Neutralidade não alimenta o jogo. Na análise transacional, isso é operar a partir do estado adulto, onde não há punição nem submissão. Quando você faz isso, algo interessante acontece. O silêncio perde o efeito desejado. O ignorador espera ansiedade, culpa ou tentativa de reparação. Quando encontra estabilidade, sente desconforto. Muitas vezes, ele tenta intensificar o jogo, prolongando o silêncio ou criando pequenas provocações. Esse é um momento crítico. Se você cede aqui, tudo volta ao padrão antigo. Se mantém a postura,
O jogo começa a falhar. Não há vitória dramática nem cena de reconciliação imediata. Há algo mais poderoso, a quebra da previsibilidade. O outro não sabe mais como te mover. E quando alguém não consegue mover você emocionalmente, perde o controle invisível que tinha. A grande virada é entender que a técnica não funciona porque ensina o outro, mas porque reorganiza você. Muitas pessoas tentam aplicar a neutralidade esperando que o outro mude rapidamente. Quando isso não acontece, desistem. Esse é o erro invisível. A técnica não é uma ferramenta de correção do outro, é um filtro de realidade. Ela revela quem consegue sair do jogo e quem depende dele. Quando você mantém estabilidade diante do silêncio, duas coisas podem acontecer. A primeira, o outro percebe que perdeu poder e tenta conversar de forma mais direta. A segunda, o outro se afasta ou substitui a estratégia por outra. Ambas são informações valiosas. O que não acontece é a manutenção do controle silencioso. Isso porque o silêncio punitivo não sobrevive sem resposta emocional. Ele precisa de eco. Sem eco, vira vazio. Essa percepção muda tudo. Você deixa de agir para provocar reação e passa a agir para preservar sua integridade. Não há necessidade de explicar limites longamente. O limite está no comportamento consistente. A reviravolta aqui é sair da lógica de resolver a relação e entrar na lógica de ver a relação como ela é. O ponto central desta parte é aprender a responder sem reagir. A técnica psicológica eficaz contra o silêncio punitivo é a manutenção da estabilidade adulta, nem perseguição, nem retaliação. O micropasso prático é simples. Da próxima vez que o silêncio surgir, observe seu impulso de agir e escolha não segui-lo imediatamente. Respire. Volte para sua rotina. Se comunique apenas quando houver necessidade real, com clareza e neutralidade. Esse comportamento, repetido com consistência, desmonta o jogo sem confronto. Quando o silêncio punitivo deixa de funcionar, algo muda de forma perceptível, mesmo que ninguém diga nada. A dinâmica, antes previsível, começa a falhar. O ignorador esperava ansiedade, movimento, tentativa de reparação. Em vez disso, encontra estabilidade. Esse momento é decisivo, porque expõe o verdadeiro objetivo do silêncio. Até então, parecia apenas afastamento. Agora, revela-se como tentativa de controle. É nesse ponto que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que, por terem mantido a postura correta, tudo voltará ao normal. Mas jogos psicológicos raramente se dissolvem de forma elegante. Quando uma estratégia falha, outra costuma surgir. Entender isso é crucial para não recair no padrão antigo. O silêncio não era o problema em si, era a ferramenta. Quando a ferramenta perde eficácia, quem a usava precisa escolher, amadurecer ou intensificar o jogo. Essa escolha raramente é consciente, mas os sinais são claros. E saber reconhecê-los protege você de ser puxado de volta para a dinâmica anterior. Na análise transacional, quando um jogo deixa de gerar o ganho esperado, o jogador tenta restaurar o equilíbrio perdido. Isso pode acontecer de várias formas. Algumas pessoas rompem o silêncio repentinamente, agindo como se nada tivesse acontecido. Outras retornam com acusações sutis, ironias ou tentativas de provocar reação emocional. Há também quem substitua o silêncio por vitimização. Você nem percebeu que eu me afastei. Achei que você não se importava. Todas essas variações têm o mesmo objetivo: testar se o controle emocional ainda existe.
O erro comum é interpretar esse retorno como sinal de resolução. Não é. É apenas uma nova tentativa de reposicionamento. Se você reage emocionalmente, se explica demais, se justifica ou entra em debate defensivo, o jogo se restabelece sob outra forma. Byrne descrevia isso como mudança de movimento dentro do mesmo jogo. O roteiro permanece, apenas a cena muda. Por isso, manter a postura adulta não é algo pontual, é algo contínuo. A clareza aqui é essencial. Não confunda a retomada de contato com maturidade relacional. Observe o tom, o timing e a intenção. Comunicação madura busca clareza. Comunicação de jogo busca reação. A grande reviravolta desta parte é perceber que o momento em que o silêncio falha é o momento mais revelador da relação. Enquanto o jogo funciona, tudo parece ambíguo. Quando ele falha, o padrão se mostra. Esse é o ponto que muitas pessoas perdem por ansiedade de resolver logo. O erro invisível é baixar a guarda justamente quando o outro muda de estratégia. Se você confunde a mudança de comportamento com mudança de estrutura, volta a investir emocionalmente antes da hora. A técnica aqui é manter coerência. Se o outro retorna falando, você responde falando, mas sem justificar o passado, sem explicar sua postura, sem pedir validação. Se o outro retorna acusando, você não se defende automaticamente, você observa. Essa observação não é passividade, é leitura estratégica. Quando você mantém essa posição, algo inevitável acontece. O jogo perde espaço. Ele depende de confusão emocional. Sem confusão, ele se expõe. E quando um jogo psicológico se expõe, ele deixa de ser confortável para quem o usa. Algumas pessoas então escolhem sair da relação. Outras escolhem mudar. Ambas as opções encerram o controle invisível. O ponto central desta parte é entender que o verdadeiro teste não é o silêncio, é o que vem depois dele. O micro passo prático é simples. Quando o silêncio acabar, não corra para normalizar tudo. Mantenha a mesma postura adulta que você sustentou durante o afastamento. Responda com clareza, sem excesso emocional. Não revisite o jogo. Não explique por que você não reagiu. Sua consistência já é a mensagem. Ao fazer isso, você impede que o controle mude apenas de forma. Um dos aspectos mais confusos do silêncio punitivo é quando ele não acontece uma única vez, mas em ciclos. A pessoa se afasta, retorna, se aproxima, cria vínculo novamente, e então se cala outra vez. Para quem está do outro lado, isso gera uma sensação constante de instabilidade emocional. Nada parece definitivo. Quando você começa a se sentir seguro, o afastamento reaparece. Quando decide se proteger, o contato retorna. Esse vai e vem não é acaso nem fase difícil. Ele cria dependência emocional exatamente porque alterna ausência e presença. O cérebro humano responde fortemente a recompensas intermitentes, e o silêncio cíclico funciona como esse tipo de estímulo, imprevisível, irregular e emocionalmente carregado. Eric Berne descreveu esse tipo de dinâmica como especialmente eficaz em jogos psicológicos prolongados, porque mantém a outra pessoa sempre em estado de alerta emocional. Você nunca sabe se está se aproximando ou se será novamente retirado. Esse ambiente instável não apenas confunde, ele desgasta, enfraquece e prende. Na análise transacional, ciclos de aproximação e afastamento indicam um roteiro interno ambivalente. A pessoa que usa o silêncio dessa forma costuma desejar vínculo, mas teme intimidade real.
Quando a proximidade aumenta, surge ansiedade. Quando o afastamento acontece, surge medo de perda. O silêncio entra como regulador emocional, afasta para aliviar a tensão, retorna para aliviar a solidão. O problema é que essa regulação acontece às custas do outro. Cada retorno cria esperança, cada afastamento cria dor. Com o tempo, quem está do outro lado passa a viver em função desses movimentos. Ajusta comportamento, expectativas e até identidade para tentar manter a conexão estável. O erro comum é interpretar o retorno como prova de sentimento profundo. Não é. É prova de ambivalência. O jogo se sustenta porque o retorno alivia temporariamente a dor do silêncio anterior. Isso cria um ciclo de reforço emocional poderoso. Bernie explicava que, em jogos assim, o ganho não está em vencer, mas em manter o ciclo ativo. Enquanto o outro estiver preso à expectativa do próximo retorno, o controle permanece. O silêncio deixa de ser apenas punição e passa a ser parte de um sistema maior de instabilidade emocional. A reviravolta essencial aqui é perceber que o problema não é a ausência nem a presença, é a alternância. Muitas pessoas tentam lidar com o silêncio cíclico, se adaptando melhor a cada fase. Quando o outro se afasta, elas se seguram. Quando o outro retorna, se entregam novamente. Esse é o erro invisível. Adaptar-se ao ciclo é o que o mantém vivo. A clareza surge quando você entende que estabilidade não pode depender do humor ou da ansiedade do outro. Relações maduras não funcionam em modo intermitente. Quando você reconhece o ciclo como um padrão e não como episódios isolados, algo muda internamente. Você para de viver em função do próximo movimento do outro. Isso não exige rompimento imediato, mas exige uma mudança clara de postura. Você deixa de tratar cada retorno como recomeço e passa a observá-lo como parte de uma sequência. Essa mudança é profundamente desconfortável para quem sustenta o ciclo, porque retira o efeito de recompensa emocional que o retorno costumava gerar. O ponto central desta parte é entender que ciclos emocionais não se quebram com mais entrega, mas com mais consciência. O micro passo prático é simples. Da próxima vez que o contato retornar, após um período de silêncio, não volte automaticamente ao mesmo nível de envolvimento. Mantenha coerência com a postura adulta que você construiu. Observe se há mudança real de comportamento ou apenas repetição do padrão. Essa observação, sustentada ao longo do tempo, enfraquece o ciclo. Há um ponto delicado e muitas vezes evitado, quando se fala de silêncio punitivo, quando ele deixa de ser apenas um jogo psicológico e começa a se aproximar de abuso emocional. Nem todo silêncio é abuso, mas todo abuso emocional prolongado envolve alguma forma de retirada afetiva, confusão e desequilíbrio de poder. O problema é que essa fronteira não costuma ser clara para quem está dentro da relação. O silêncio começa pequeno, pontual, justificável. Depois vira padrão. Depois vira ameaça implícita. Você passa a sentir medo de discordar, de expressar limites ou de ser você mesmo. O silêncio deixa de ser resposta a conflitos e passa a ser instrumento de controle do comportamento do outro. É aqui que muitas pessoas se culpam. Talvez eu esteja exagerando, talvez seja coisa da minha cabeça. Essa dúvida constante é um sinal importante. Quando o silêncio gera medo, autocensura e perda gradual de identidade, ele já ultrapassou o campo do jogo ocasional. Entender esse limite não é sobre rotular o outro, mas sobre proteger a própria saúde emocional. Na análise transacional,
Abuso emocional não se define pela intenção declarada, mas pelo efeito repetido sobre o outro. Quando o silêncio é usado para punir, controlar ou moldar comportamento, e não há espaço real para diálogo, estamos diante de uma dinâmica desequilibrada. O silêncio abusivo não aparece isolado. Ele costuma vir acompanhado de outros sinais sutis: invalidação emocional, inversão de culpa, minimização dos seus sentimentos e imprevisibilidade constante. Com o tempo, quem sofre esse padrão começa a viver em estado de vigilância emocional. Cada palavra é medida, cada reação é calculada. O corpo entra em alerta. Bernie explicava que jogos psicológicos crônicos corroem o estado adulto da pessoa, empurrando-a para estados de criança adaptada, onde a prioridade é evitar punição. O silêncio, nesse contexto, não é apenas ausência de comunicação, é uma ameaça implícita de retirada de vínculo, e isso tem efeito profundo. A pessoa começa a se moldar para não provocar o próximo afastamento. Essa adaptação progressiva é o que torna o abuso silencioso tão difícil de identificar. Não há gritos, não há cenas claras. Há desgaste lento, contínuo e invisível. A reviravolta aqui é reconhecer que nem toda relação pode ou deve ser consertada. Esse é um ponto doloroso, especialmente para pessoas empáticas. O erro invisível é acreditar que compreender a origem do comportamento do outro obriga você a tolerá-lo indefinidamente. Não obriga. Entender não é o mesmo que aceitar. Quando o silêncio ultrapassa o limite e passa a gerar medo, culpa constante ou perda de autonomia, a questão deixa de ser técnica e passa a ser estrutural. Nenhuma resposta estratégica sustenta uma relação abusiva a longo prazo. A clareza aqui é libertadora, embora desconfortável. Há dinâmicas que não se resolvem com postura adulta. Elas exigem distância. Isso não significa fracasso emocional, mas maturidade. O silêncio abusivo perde força apenas quando perde acesso. Enquanto você estiver tentando sobreviver dentro dele, ele continua operando. Essa percepção é dura porque desmonta a fantasia de controle, mas também devolve algo essencial: escolha. Você não é obrigado a permanecer onde sua voz precisa ser sacrificada para manter a paz. O ponto central desta parte é aprender a reconhecer o limite entre jogo psicológico e abuso emocional. O micropasso prático é observar o efeito do silêncio sobre você ao longo do tempo. Pergunte-se com honestidade: isso me deixa mais inteiro ou mais diminuído? Se a resposta for medo, confusão ou autocensura constante, o sinal está dado. Não se trata de agir impulsivamente, mas de parar de se adaptar ao que te adoece. Depois de longos períodos sob silêncio punitivo, mesmo quando você sai da dinâmica, algo ainda permanece. Não é o outro, é o efeito interno. Muitas pessoas acreditam que basta encerrar o contato ou mudar a postura para que tudo se resolva. Mas o impacto psicológico do silêncio prolongado não desaparece automaticamente. Ele deixa marcas sutis: hipervigilância, medo de se expressar, dúvida constante sobre o próprio valor emocional. Você pode estar fora do jogo, mas o corpo e a mente ainda reagem como se estivessem dentro dele. Essa fase costuma ser confusa, porque externamente tudo parece mais calmo, enquanto internamente há inquietação. O silêncio punitivo não apenas afasta, ele desorganiza. Ele quebra a confiança básica na comunicação. Por isso, recuperar a estabilidade emocional não é um retorno imediato ao normal,
mas um processo consciente. Entender essa etapa evita um erro comum: voltar para relações parecidas, achando que agora você está mais forte, quando na verdade ainda está sensível ao mesmo gatilho. Na análise transacional, quando alguém permanece por muito tempo em jogos psicológicos, seu estado adulto fica enfraquecido. A pessoa passa a operar mais no automático, reagindo a sinais sutis de ameaça relacional. O silêncio vivido no passado cria um condicionamento. Qualquer atraso de resposta, qualquer mudança de tom, qualquer afastamento mínimo pode ativar ansiedade desproporcional. Isso não é fraqueza, é aprendizado emocional. O cérebro associa silêncio a perigo. Recuperar estabilidade significa, primeiro, reconhecer esse condicionamento sem se julgar. O erro comum é tentar endurecer, ignorar sentimentos ou se forçar a não sentir nada. Isso não reconstrói, apenas reprime. O caminho saudável é reeducar a percepção interna, diferenciar o silêncio real de um jogo do silêncio neutro da vida cotidiana. Nem toda ausência é punição, nem toda distância é rejeição. Bernie explicava que sair de um jogo exige mais do que mudar o comportamento externo. Exige revisar as crenças internas que o sustentavam. Enquanto você acreditar que silêncio sempre significa erro seu, o jogo ainda ecoa dentro de você. Reconstruir a estabilidade passa por restaurar a confiança na própria leitura emocional. A reviravolta essencial aqui é entender que o maior dano do silêncio punitivo não é a ausência do outro, mas a perda de referência interna. Muitas pessoas saem dessas relações sem saber mais o que é saudável. Elas oscilam entre hipersensibilidade e anestesia emocional. O erro invisível é tentar se regular exclusivamente a partir do comportamento externo das pessoas. Isso mantém você vulnerável. A reconstrução começa quando você desloca o eixo de segurança para dentro. Isso significa validar suas próprias percepções antes de buscar confirmação externa. Se algo incomoda, incomoda. Se algo confunde, confunde. Você não precisa de silêncio ou fala do outro para legitimar isso. Essa mudança é profunda porque devolve autonomia emocional. Aos poucos, o silêncio deixa de ter o mesmo peso simbólico. Ele se torna apenas um dado, não um gatilho. Essa virada não acontece de uma vez, mas se consolida com prática consciente. E quando ela se consolida, o jogo perde sua capacidade de reaparecer em novas relações. O ponto central desta parte é compreender que sair do silêncio punitivo não é apenas sair de uma relação, mas sair de um estado interno de alerta constante. O micropasso prático é começar a observar suas reações ao silêncio em contextos seguros. Pergunte-se: isso é realmente sobre mim ou é um eco do passado? Essa pergunta simples fortalece o estado adulto. Com o tempo, sua resposta emocional se reorganiza. Depois de reconstruir sua estabilidade interna, surge um novo desafio: como identificar o silêncio punitivo em novas relações antes que ele se torne um padrão. Essa etapa é crucial, porque muitas pessoas acreditam que aprenderam a lidar melhor com o silêncio, quando na verdade apenas ficaram mais tolerantes a ele. O risco não está em enfrentar novamente o jogo, mas em normalizá-lo cedo demais. O silêncio punitivo raramente aparece de forma explícita no início. Ele se manifesta de maneira sutil, quase elegante. Pequenos atrasos estratégicos, respostas seletivas, retiradas momentâneas após discordâncias leves. Tudo parece circunstancial.
O problema é que, quando você já viveu esse padrão antes, sua mente pode oscilar entre dois extremos: suspeitar de tudo ou minimizar sinais claros. Reconhecer o silêncio punitivo cedo não é paranoia, é leitura de padrão. E leitura de padrão é uma habilidade que protege sua autonomia emocional. Na análise transacional, padrões iniciais revelam muito mais do que palavras. Pessoas que usam o silêncio como punição tendem a evitar desconforto direto desde o começo. Em vez de dizer que algo incomodou, elas se retraem. Em vez de negociar limites, desaparecem por períodos curtos. O teste inicial costuma ser simples. Como a pessoa reage a pequenas frustrações? Se o contato diminui sempre que há discordância, esse é um sinal. Outro indicador é a assimetria de esforço. Você percebe que quando algo se rompe, é sempre você quem puxa a conversa, esclarece e reconecta. O silêncio aparece como ferramenta de ajuste de poder. Berne explicava que jogos psicológicos se anunciam cedo, mas só são percebidos tarde porque são disfarçados de estilo pessoal. O erro comum é respeitar o silêncio do outro sem observar o efeito sobre si. Respeito não exige autoapagamento. Quando o silêncio começa a gerar ansiedade desproporcional logo no início, algo está desalinhado. Relações saudáveis toleram pausas, mas não usam a ausência como correção de comportamento. Aprender a observar isso cedo evita meses ou anos de desgaste silencioso. A reviravolta aqui é entender que identificar o silêncio punitivo cedo não exige confrontar ninguém. Exige observar como você se sente e como o padrão se repete. O erro invisível é tentar ser compreensivo demais no início, ignorando sinais claros em nome da harmonia. Compreensão sem critério vira permissividade. A mudança de postura acontece quando você se permite não investir emocionalmente enquanto o padrão não está claro. Você não precisa acelerar vínculo com quem cria instabilidade desde cedo. Essa pausa interna protege você sem fechar o coração. Quando você mantém esse ritmo, algo interessante acontece. Pessoas que dependem do silêncio como ferramenta se desinteressam rapidamente. Pessoas emocionalmente maduras permanecem. Essa filtragem natural não exige discursos nem justificativas. Ela acontece pelo simples fato de você não entrar no jogo. Essa é a virada real. Usar sua consciência não para controlar o outro, mas para escolher melhor onde investir sua energia emocional. O ponto central desta parte é aprender a confiar nos sinais iniciais. O micropasso prático é simples. Nos primeiros conflitos ou desconfortos de uma nova relação, observe o padrão de comunicação, não as promessas. Veja quem se afasta, quem retorna, quem assume responsabilidade. Se o silêncio surge como resposta recorrente, não ignore. Isso não exige ruptura imediata, mas exige cautela emocional. Identificar o silêncio punitivo cedo é essencial, mas não suficiente. Em algum momento, a relação avança e surge a necessidade de algo ainda mais sofisticado. Estabelecer limites sem confronto, sem acusações e sem entrar em disputas emocionais. Esse é um ponto delicado, porque muitas pessoas associam limite à rigidez, frieza ou rompimento. Na prática, os limites mais eficazes são silenciosos. Eles não são anunciados, são demonstrados. Quando alguém usa o silêncio para punir, espera duas possibilidades: submissão ou explosão. Ambas confirmam poder. O que desarma o jogo é uma terceira via: coerência estável.
Limites silenciosos não tentam mudar o outro. Eles reorganizam o espaço relacional. Quem não entende isso, tenta explicar seus limites. Quem entende, vive de acordo com eles. É essa diferença que separa quem continua vulnerável ao jogo de quem se torna inalcançável por ele. Na análise transacional, limites reais se manifestam pelo comportamento repetido, não pelo discurso. Quando você responde ao silêncio punitivo, mantendo sua rotina, sua clareza e seu ritmo emocional, você está delimitando o território psicológico. Não há punição, não há ameaça, não há retirada agressiva. Há constância. Isso é profundamente desconfortável para quem depende do jogo, porque o jogo exige variação emocional do outro. O erro comum é tentar usar frases prontas como "não aceito esse tipo de comportamento", enquanto ainda reage internamente. Isso gera confrontos sem efeito. O limite silencioso, por outro lado, funciona porque não negocia com a manipulação. Se a pessoa se afasta, você não corre atrás. Se retorna, você não se explica. Se comunica quando necessário, com objetividade. Esse padrão cria uma nova regra implícita. O silêncio não move você. Com o tempo, isso força o outro a sair do jogo ou a se afastar. Bernie explicava que jogos psicológicos morrem quando deixam de produzir ganho. Limites silenciosos retiram o ganho sem criar guerra. A reviravolta aqui é perceber que limites silenciosos revelam mais do que protegem. Muitas pessoas acreditam que estabelecer limites é sobre ensinar o outro a agir melhor. Não é. É sobre descobrir quem o outro é quando o jogo não funciona. Esse é o erro invisível, esperar que o limite transforme a relação. Às vezes, ele apenas a esclarece. Quando você mantém seus limites sem explicações excessivas, algumas pessoas reagem com maturidade e ajustam a comunicação. Outras se irritam, se afastam ou tentam provocar. Essa reação não é um fracasso, é informação. Informação sobre a capacidade do outro de se relacionar sem controle. Essa clareza poupa tempo emocional e evita ciclos longos de desgaste. O limite silencioso não cria conflito, mas também não sustenta ilusões. Ele expõe a estrutura real da relação. O ponto central desta parte é entender que limites eficazes não precisam ser ditos, precisam ser mantidos. O micropasso prático é simples. Defina internamente o que você não vai mais fazer diante do silêncio punitivo e seja fiel a isso. Não justificar, não perseguir, não compensar, apenas manter sua coerência. Essa postura, repetida ao longo do tempo, impede que o silêncio seja usado como ferramenta. Quando o silêncio punitivo deixa de funcionar e os limites silenciosos são mantidos com consistência, algo previsível acontece. A estratégia muda de forma, mas não de intenção. Muitas pessoas acreditam que, ao não reagirem ao silêncio, o problema se encerra. Em alguns casos, sim. Em outros, o jogo apenas muda de máscara. É nesse momento que surgem reações aparentemente emocionais. Raiva súbita, acusações inesperadas ou vitimização intensa. Para quem não entende a lógica dos jogos psicológicos, isso parece confuso e até injusto. Eu não fiz nada e agora sou atacado. Mas esse movimento não é aleatório. Ele acontece exatamente quando o controle invisível foi perdido. O silêncio não funcionou, então outra forma de provocar reação precisa entrar em cena. Reconhecer esse padrão evita um erro comum: achar que o novo comportamento é espontâneo ou sincero. Na maioria das vezes, ele é apenas a continuação do mesmo jogo, agora mais explícito.
Na análise transacional, quando um jogo falha, o jogador tenta recuperar o ganho perdido por outro caminho. Se o silêncio não gera mais ansiedade, a raiva pode gerar medo. Se a distância não provoca movimento, a vitimização pode provocar culpa. Frases como "você é frio", "você não se importa", "sempre sou eu que sofro", surgem como tentativas de reposicionamento emocional. O objetivo não é diálogo, mas reação. O erro comum é entrar nesse novo cenário acreditando que agora existe uma conversa real. Não existe ainda. Enquanto o tom for acusatório ou dramático, o jogo continua ativo. Berne explicava que jogos psicológicos frequentemente terminam em explosão emocional quando deixam de funcionar de forma sutil. Isso não é progresso, é escalada. A pessoa que perdeu o controle tenta forçar uma resposta emocional mais intensa. Se você se defende, se justifica ou tenta provar empatia naquele momento, o controle retorna sob nova forma. A chave é reconhecer que o conteúdo da fala importa menos do que a função dela. Se a função é provocar culpa, medo ou confusão, ainda é jogo. A reviravolta aqui é entender que a raiva e a vitimização que surgem após a perda de controle não exigem correção imediata. Esse é o erro invisível. Muitas pessoas, ao verem o outro emocionalmente alterado, sentem urgência em acalmar a situação. Mas essa urgência é exatamente o que o jogo espera. A postura adulta não entra em debates emocionais quando a intenção não é clareza. Ela observa, responde com calma e mantém limites. Isso não significa ignorar sentimentos genuínos. Significa não reagir automaticamente a encenações emocionais. Quando você mantém essa posição, algo se revela rapidamente. Ou o outro desacelera e começa a se comunicar de forma mais responsável, ou intensifica o drama e se afasta. Em ambos os casos, o jogo perde sustentabilidade. A reviravolta é perceber que você não precisa vencer a discussão. Precisa apenas não ser sugado para ela. O ponto central desta parte é reconhecer que mudanças bruscas de comportamento após limites claros raramente são aleatórias. O micropasso prático é simples. Quando surgirem raiva ou vitimização depois que você manteve sua postura, não corra para explicar sua intenção. Responda apenas ao que é objetivo, com calma, ou escolha não responder se não houver abertura real para diálogo. Essa postura preserva sua integridade emocional e impede que o jogo apenas mude de forma. Quando alguém começa a sair dos jogos psicológicos, um medo silencioso costuma surgir. Será que estou ficando frio demais? Esse receio é comum, especialmente em pessoas empáticas e sensíveis, que sempre associaram maturidade emocional à disponibilidade constante. Ao manter limites, reduzir reatividade e não correr atrás do silêncio do outro, nasce a dúvida: estou me protegendo ou estou me fechando? Essa confusão é perigosa porque pode empurrar você de volta para o padrão antigo por culpa. O silêncio punitivo se sustenta justamente nesse dilema interno. Ele se aproveita da sua necessidade de se ver como alguém bom, acessível e compreensivo. Por isso, entender a diferença entre estabilidade emocional e frieza é essencial. Uma coisa protege sua integridade, a outra desconecta você do mundo. Confundir as duas mantém você vulnerável ao jogo. Na análise transacional, operar a partir do estado adulto não significa ausência de emoção, mas presença de escolha. Pessoas frias se desligam para não sentir.
Pessoas estáveis sentem, mas não se movem automaticamente. Essa distinção muda tudo. Quando você mantém limites diante do silêncio punitivo, você não está se fechando, está evitando responder a partir da criança ansiosa ou da criança adaptada. O erro comum é achar que para provar empatia é preciso ceder. Não é. Empatia saudável não exige autoabandono. Pelo contrário, ela só é possível quando você está inteiro. Quando alguém usa silêncio, raiva ou vitimização para provocar reação, responder com calma não é indiferença, é maturidade. Berne explicava que jogos psicológicos capturam pessoas justamente quando elas confundem cuidado com submissão. Ao sair do jogo, você não perde sensibilidade, você recupera a autonomia emocional. E a autonomia não é frieza. A reviravolta aqui é perceber que o silêncio punitivo só parece funcionar contra pessoas que ainda precisam provar que se importam. Quando você entende que sua empatia não precisa ser demonstrada a cada retirada do outro, algo se reorganiza internamente. O erro invisível é usar o sofrimento do outro como termômetro para suas ações. Isso mantém você preso à validação externa. A verdadeira maturidade emocional aparece quando você consegue se importar sem se sacrificar. Essa mudança é sutil, mas profunda. Você continua disponível para diálogo, mas apenas quando há reciprocidade. Continua sensível, mas não reativo. Continua aberto, mas não exposto. Essa postura desmonta o jogo porque remove o principal combustível, a necessidade de provar valor emocional. O outro pode chamar isso de frieza, mas isso diz mais sobre a expectativa dele do que sobre quem você se tornou. O ponto central desta parte é aprender a confiar na sua própria transformação. O micropasso prático é observar seus comportamentos, não seus medos. Se você continua capaz de ouvir, sentir e dialogar quando há abertura real, você não está frio, está saudável. Não volte atrás apenas para aliviar o desconforto do outro. Depois de compreender que manter estabilidade não significa frieza, surge um desafio ainda mais delicado. Como preservar vínculos que você decide manter sem permitir que o silêncio volte a ser usado como ferramenta de poder. Nem toda relação precisa ser encerrada. Algumas podem ser ajustadas. Outras exigem convivência inevitável, família, trabalho, contextos sociais. É nesse ponto que muitas pessoas escorregam. Elas acreditam que para manter o vínculo, precisam relaxar os limites. E ao fazer isso, reabrem a porta para o jogo. O silêncio retorna, agora de forma mais sutil, porque o outro percebe que ainda há espaço. Essa fase exige maturidade psicológica real, porque não se trata mais de identificar ou sair do jogo, mas de conviver sem ser capturado por ele. Isso exige clareza interna constante. Você não pode depender do comportamento do outro para manter sua posição emocional. Caso contrário, cada oscilação externa se torna uma ameaça interna. Na análise transacional, relações que permanecem após jogos psicológicos só se estabilizam quando pelo menos uma das partes opera consistentemente a partir do estado adulto. Isso significa comunicação funcional, limites implícitos e ausência de reatividade. Quando você decide manter um vínculo, o erro comum é tentar voltar ao normal. Mas o normal anterior já estava contaminado. O que funciona é construir um novo normal, baseado em previsibilidade saudável. Isso envolve responder quando há comunicação clara e não reagir quando há retirada estratégica. Não é sobre punir o outro,
é sobre não se desorganizar. O silêncio pode até reaparecer, mas não encontra mais o mesmo efeito. Você continua presente, acessível, mas não disponível para jogos. Bernier explicava que jogos só se mantêm quando ambos participam do mesmo roteiro. Quando você muda o roteiro e mantém essa mudança ao longo do tempo, o outro precisa se adaptar ou se afastar. Não há terceira opção. Relações que sobrevivem a essa transição se tornam mais simples, menos intensas, mas também mais seguras. E isso é um ganho real, embora menos dramático. A reviravolta aqui é aceitar que vínculos saudáveis não precisam ser emocionalmente intensos o tempo todo. Muitas pessoas confundem intensidade com conexão. O silêncio punitivo se aproveita disso, porque cria picos emocionais seguidos de vazio. Quando você remove essa montanha-russa, a relação pode parecer menos viva no início. Esse é o erro invisível. Interpretar estabilidade como perda. Na verdade, é ganho de previsibilidade. Quando você mantém sua postura adulta em relações contínuas, você cria um campo onde o silêncio não gera drama. Ele apenas existe e passa. Sem cobranças, sem perseguição, sem explicações excessivas. Essa postura não ensina o outro pelo discurso, mas pelo exemplo. Algumas pessoas se ajustam, outras se distanciam emocionalmente. Ambas as reações são respostas honestas à ausência de jogo. E isso permite que você veja a relação como ela realmente é, não como você gostaria que fosse. O ponto central desta parte é aprender a sustentar vínculos sem sacrificar sua estabilidade interna. O micropasso prático é observar se você consegue permanecer você mesmo na relação sem medo do silêncio. Se consegue, o vínculo é possível. Se não, o custo é alto demais. Manter relações saudáveis não exige vigilância constante, exige coerência. Depois de aprender a sustentar limites e vínculos sem entrar em jogos, surge uma pergunta mais profunda. Por que o silêncio punitivo tende a se repetir ao longo da vida, mesmo quando mudamos de pessoas, contextos e fases? Muitas pessoas acreditam que o problema está sempre no outro. Outras acreditam que está sempre nelas. Ambas as leituras são incompletas. O que se repete não é a pessoa específica, mas o roteiro relacional. O silêncio punitivo não surge do nada. Ele se encaixa em histórias internas antigas sobre afeto, abandono, controle e valor pessoal. Enquanto esse roteiro não é reconhecido, ele encontra novas formas de se manifestar. Relações mudam, mas a dinâmica retorna. Essa repetição não é castigo nem azar, é coerência psicológica. O que não é consciente tende a se repetir. Entender isso é o último grande passo antes da libertação real do jogo. Na análise transacional, Bernie descreveu os roteiros de vida como decisões emocionais tomadas cedo, muitas vezes na infância, sobre quem somos e como devemos nos relacionar. Pessoas que toleram silêncio punitivo com frequência costumam carregar roteiros como preciso me esforçar para ser amado. Se eu for bom o suficiente, o outro volta, ou conflito leva à perda. Esses roteiros não são pensamentos conscientes, mas orientações internas profundas. Eles moldam escolhas, reações e tolerâncias. O silêncio do outro ativa esses roteiros automaticamente. É por isso que, mesmo com conhecimento intelectual, a dor pode reaparecer. O erro comum é tentar mudar apenas o comportamento externo sem revisar a crença interna. Enquanto você acreditar que precisa aguentar para manter vínculo, o jogo encontrará espaço.
Bernie explicava que jogos psicológicos confirmam roteiros. O silêncio punitivo confirma o roteiro da espera, da adaptação, da esperança. Enquanto houver confirmação, haverá repetição. A reviravolta aqui é perceber que você não precisa apagar seu passado para interromper o roteiro. Precisa torná-lo consciente. O erro invisível é tentar se livrar do padrão lutando contra ele. Isso só o fortalece. A mudança acontece quando você reconhece: esse tipo de dinâmica me é familiar. Familiar não significa saudável. Quando você identifica o roteiro, ganha escolha. Você passa a perceber mais cedo quando a história começa a se repetir. O silêncio deixa de ser surpresa e passa a ser sinal. E sinais permitem decisão. Essa consciência é profundamente transformadora, porque tira o jogo do campo emocional automático e o leva para o campo da escolha adulta. Você não reage para confirmar o roteiro. Você observa para interrompê-lo. Esse é o ponto em que o silêncio punitivo perde sua força histórica sobre você. O ponto central desta parte é entender que padrões não se rompem por força, mas por consciência. O micropasso prático é refletir honestamente: que papel eu costumo ocupar quando alguém se afasta? A resposta a essa pergunta revela muito. Ao reconhecer seu roteiro, você não se culpa, você se liberta. Chegar até aqui significa que algo essencial já mudou. Você não está mais tentando vencer o silêncio punitivo. Está aprendendo a não precisar dele para se definir. Esse é o ponto mais avançado de todo o processo. Muitas pessoas acreditam que superar jogos psicológicos significa nunca mais sentir dor quando alguém se afasta. Isso é uma ilusão. A dor pode existir. O que deixa de existir é o deslocamento de poder interno. O silêncio punitivo só domina quando redefine quem você é, quanto vale e como deve agir. Quando isso não acontece mais, o jogo perde sua função. Encerrar definitivamente esse padrão não é sobre controlar relações externas, mas sobre consolidar uma posição interna estável. A partir daqui, o silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser apenas um dado relacional. Algumas pessoas falam, outras se calam. Nenhuma dessas escolhas define você. Esse é o ponto final do jogo. Na análise transacional, encerrar um jogo psicológico significa sair do roteiro repetitivo e assumir a autoria das próprias respostas. Isso acontece quando o estado adulto se torna dominante, não ocasional. Você sente, percebe, mas escolhe. O silêncio punitivo deixa de gerar movimento automático porque não encontra mais a antiga engrenagem interna. Não há mais a crença de que é preciso reparar tudo, nem a fantasia de que, com esforço suficiente, o outro muda. O foco se desloca da relação para a posição psicológica que você ocupa nela. Bernie enfatizava que maturidade emocional não é ausência de conflito, mas capacidade de permanecer inteiro dentro dele. Quando você consolida isso, algo curioso acontece. Pessoas que dependem de jogos começam a se afastar naturalmente. Não por decisão dramática, mas por incompatibilidade. E pessoas capazes de comunicação direta permanecem. Esse filtro não é agressivo, é silencioso, exatamente como os limites mais eficazes. A grande reviravolta final é perceber que o silêncio punitivo nunca foi o verdadeiro inimigo. O inimigo era a perda momentânea de si mesmo diante dele. Quando você entende isso, algo se reorganiza profundamente. O erro invisível que muitos cometem é achar que precisam resolver todas as relações passadas para seguir em frente. Não precisam. O encerramento real
é interno. Quando você deixa de se reconhecer no papel antigo, o que espera, o que se adapta, o que se culpa, o jogo não encontra mais lugar para se repetir. Mesmo que alguém tente usar o silêncio, ele não encaixa. Falta a peça principal, sua reação antiga. Essa ausência não cria vazio, cria liberdade. Liberdade de escolher vínculos, ritmos e respostas sem medo de punição emocional. O ponto central desta parte é simples e definitivo. Você encerra o silêncio punitivo como padrão quando deixa de negociar sua estabilidade interna. O micropasso prático é assumir um compromisso silencioso consigo mesmo. Não voltar a se mover por culpa, medo ou necessidade de provar valor. Relações que exigem isso não são relações, são jogos. Ao sustentar essa posição ao longo do tempo, o silêncio perde seu lugar na sua vida. Chegar até aqui significa que você já não enxerga mais o silêncio da mesma forma. O que antes parecia rejeição, castigo ou abandono, agora revela sua verdadeira natureza. Um jogo psicológico que só funciona quando você entra nele. Ao longo deste vídeo, você entendeu que o silêncio punitivo não é sobre falta de comunicação, mas sobre controle emocional. Viu como ele se instala porque afeta pessoas empáticas, como se transforma quando falha, como se conecta a roteiros de vida antigos e, principalmente, como perde totalmente a força quando você muda sua posição interna. A grande virada não foi aprender uma resposta perfeita, mas parar de responder a partir da culpa, da ansiedade ou da necessidade de provar valor. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos não terminam quando o outro muda, mas quando você sai do papel que sustenta o roteiro. E sair do papel não é endurecer, atacar ou desaparecer. É algo muito mais sutil e poderoso, permanecer inteiro. Quando você não corre atrás do silêncio, não se explica para ser aceito e não negocia sua estabilidade emocional, o jogo simplesmente não encontra onde se apoiar. Algumas pessoas se ajustam, outras se afastam. Em ambos os casos, você não perde, você esclarece. Relações verdadeiras sobrevivem sem punição silenciosa. As que dependem disso revelam seus limites. Talvez a maior lição aqui seja esta: o silêncio só machuca quando ele redefine quem você é. Quando você acredita que precisa mudar, ceder ou se diminuir para restaurar vínculo. A partir do momento em que sua identidade emocional não depende da resposta do outro, o silêncio vira apenas uma escolha alheia, não um veredito sobre você. Isso não elimina a dor de toda distância, mas elimina a perda de si mesmo dentro dela. E isso muda tudo. Se este conteúdo te ajudou a enxergar padrões que antes pareciam confusos, saiba que esse é apenas um dos muitos jogos psicológicos que operam de forma invisível nas relações humanas. Aqui, o objetivo não é te ensinar a manipular, mas a não ser manipulado, a desenvolver clareza, posição adulta e liberdade emocional. Se você quer continuar aprofundando esses temas, inscreva-se no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar outros jogos descritos por Eric Berne e principalmente como sair deles sem confronto, sem desgaste e sem perder sua essência. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também estão presas em jogos invisíveis. E se quiser dar o próximo passo, confira o próximo vídeo recomendado aqui na tela. Quando você sai do jogo, o silêncio deixa de ser punição. Ele se torna apenas silêncio, e você, finalmente, fica livre.